Você já tomou uma decisão importante na sua vida, mas lá no fundo ainda sente vontade de voltar atrás? Já tentou deixar algo para trás, mas percebe que lá no seu coração ainda está preso aquilo? Será que é possível seguir em frente de verdade, sem se desprender completamente do passado? E se o maior perigo não for errar, mas querer voltar ao erro? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a esposa de Ló e a profunda lição escondida por trás da expressão "não olhe para trás". Essa história está registrada na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Ali encontramos um relato que por muito tempo foi entendido apenas de uma forma literal. Uma mulher que olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Mas estudiosos das Escrituras explicam que essa expressão pode ter um significado muito mais profundo. Olhar para trás não era apenas um ato físico, mas uma forma de dizer voltar atrás ou até mesmo retornar a Sodoma. Isso muda completamente a forma como entendemos essa história. Não se trata apenas de um olhar, mas de uma decisão. Quando o Salvador estava ensinando seus discípulos, ele reforçou exatamente esse mesmo ponto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versículos 31 e 32, ele ensinou: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas coisas em casa, não desça para tirá-las. E da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse ensinamento, ele foi dado em um contexto de urgência. A instrução era clara: não voltar, não hesitar, não olhar para trás, ou seja, não permitir que o coração retorne àquilo que já foi deixado. Alguns comentaristas doutrinários também reforçam essa ideia. O ensinamento é que não devemos permanecer em uma casa em chamas, tentando salvar bens materiais enquanto tudo está sendo destruído. Em vez disso, devemos sair imediatamente e buscar algo mais elevado, sem apego ao que ficou para trás. Nas escrituras modernas, esse mesmo princípio aparece novamente. Por exemplo, lá no livro de Doutrina e Convênios, na seção 133, no versículo 15, onde o Senhor adverte: saí de Babilônia, fugi dentre as nações, não olheis para trás, para que uma destruição repentina não vos sobrevenha. A mensagem continua sendo a mesma. Olhar para trás significa retornar àquilo que deve ser deixado. Há também um detalhe interessante apontado pelos estudiosos, que a região onde Sodoma possivelmente estava localizada corresponde, hoje em dia, à área do Mar Morto, conhecida por seu alto teor de sal. Isso ajuda a entender a linguagem usada no relato, podendo ser tanto literal quanto simbolicamente. Mas, independentemente da forma como aconteceu, a mensagem é clara: a esposa de Ló saiu fisicamente da cidade, mas algo dentro dela ainda estava ligado àquele lugar. Ela deixou o local, mas não deixou a vida que tinha nele. E esse é o ponto central dessa lição. Quantas vezes fazemos o mesmo?
Quantas vezes dizemos que seguimos em frente, mas ainda olhamos para trás? Quantas vezes abandonamos algo externamente, mas continuamos presos internamente? Talvez olhar para trás hoje signifique algo voltar aos velhos hábitos, manter pensamentos antigos ou até alimentar desejos que já deveríamos ter já deixado há muito tempo. Seguir em frente exige mais do que uma mudança externa, exige uma decisão completa de coração. Agora eu quero fazer um convite a todos nós. Vamos refletir por um momento nesse assunto. Existe algo na nossa vida que já deveríamos ter deixado, mas ainda insistimos em olhar para trás? Existe alguma situação em que sabemos que precisamos seguir em frente, mas de alguma forma ainda estamos presos ao passado? Todos nós, em algum momento, enfrentamos isso. E isso é normal, mas precisa ser deixado. Todos nós já tivemos dificuldades de deixar algo para trás, e ainda temos. E muitas vezes, sem perceber, acabamos atrasando a nossa própria vida e a caminhada nessa existência, porque continuamos olhando para aquilo que já deveríamos ter abandonado. Se essa mensagem falou com você da mesma forma que falou comigo, continue acompanhando as próximas aulas, aqui em Os Mistérios do Conhecimento. Nós vamos explorar outras verdades profundas das Escrituras que ajudam a entender as Escrituras de uma forma mais clara e os ensinamentos da vida de forma clara e transformadora para o nosso aperfeiçoamento e crescimento. E até a próxima aula. Muito obrigado.